Apocalipse 20, a partir do versículo 11. Glória a Deus. Apocalipse 20, a partir do versículo 11. Aleluia. Quem gostou da semana de festa, diga amém. Amém. Ela vai continuar. No seu trabalho, na sua casa. Ela não vai parar. O que Deus falou não vai ficar em cima do altar, vai para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Apocalipse 20, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Fala assim: Senhor Jesus, abra minha mente, o meu entendimento e o meu coração para receber a tua palavra em nome de Jesus. Sentai-vos. Aleluia. Assentai-vos e não é por muito falar que serão ouvidos, né? O pregador que pregou menos foi o pastor Ezequiel Pires. Não estou criticando pregação de 1 a 2 horas, mas quem pregou menos foi ele. No Imbé pregou menos do que aqui ainda, tinha muito mais gente. Amém, Jesus? Quem almoçou hoje, diga amém. O que você come depois do almoço? Além da sobremesa. Depois da janta lá ontem, nós distribuímos pudim, caçarola, distribuímos torta, distribuímos queijo. E distribuímos aquele negócio de gelatina. Tudo isso de sobremesa. Vários irmãos não aceitaram. Sabe por quê? Porque já estavam com a barriguinha cheia. Amém, Jesus? Você gasta 2 horas para comer? Então, a sua alma também alimenta. A sua alma também tem sede. Só quem está com um pouquinho de sede, de fome, diga amém. De quê? Está com fome de quê? Jesus. Aleluia! A gente aprende muito essa semana de festa. Quem está preparado para aprender, né? Agora, quem não está preparado, quem acha que já sabe tudo, não aprende nada, até critica. Ontem alguém criticou uma das mensagens, ele falou assim: olha, a senhora vai chegar na igreja e vai aprender que é diferente. Só está começando agora, fica tranquilo. Eu conheço os caras que pregaram ali em cima.
Amém, Jesus? Quem já foi no self-serve aí, diga amém. A mãe Ione, principalmente. Se você for no self-serve da mãe Ione, meu Deus do céu. Ela sabe fazer tomate de 3 jeitos lá. Tomate, você tem 3 tipos de tomate. Tudo é tomate, mas ela faz de 3 tipos. Amém, Jesus? Seja sincero. Você pega de tudo que tem lá no self-service? Seja sincero. Tem gente que nem gosta de ver jiló. Mas por isso você deixa de comer? Então, o apóstolo Paulo diz assim: retende o que for bom. O que você acha que Deus quer falar com você? Não é o mesmo que Ele quer falar comigo. Não é o mesmo que talvez Ele quer falar com o irmão que está chegando hoje. Não é o mesmo que talvez Ele quer falar com o irmão que está aqui há 10 anos ou há 20 anos. Fala assim: eu preciso entender que Deus tem uma mensagem para todos nós. Aleluia! O livro do Apocalipse é um livro escatológico, é um livro de difícil interpretação, mais difícil que todos os demais livros. Ele é um livro à parte, chamado Livro da Revelação. É o livro de maior índice de revelação. O livro do Apocalipse não é o de Coríntios. Não. O livro de Coríntios só ensina um pouquinho sobre isso. Mas a maior revelação está no livro de Apocalipse. E aí, por isso, às vezes, a gente não pega lá todo dia uma partinha do Apocalipse e lê, porque a gente, às vezes, alguém tem até medo de ler. Mas é a palavra do Senhor. É Deus falando. Todas as mensagens práticas do Apocalipse trata-se do futuro, de ir para o céu ou não. E aí eu estava analisando esse texto. João, ele falou assim: eu vi. É o livro que foi escrito na ilha de Patmos. Aí ele falou assim: eu vi um grande trono branco. E aí o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. A Bíblia diz que a terra será exterminada. A água vai submergir a terra. O fogo vai consumir a terra. Antes, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Então a terra será destruída com fogo. O céu será enrolado igual um jornal nesse momento. O céu será tipo assim, como se pegasse uma coisa dessa e começasse a se enrolar só. Enrolar. Aí você vai olhar para cima, você vai ver tudo. Você vai chegar além do que você imagina, não vai ter estrela, não vai ter nada disso. E aí, aqui o texto fala que fugiu o céu e a terra. E aí ele fala assim: vi, segundo o texto ele vê, além dele ver o grande trono branco, ele fala também que viu uma segunda coisa. Ele viu os mortos. Os mortos. Mas quantas pessoas já morreram? Quantas pessoas já morreram? E quantos que ainda vão morrer? Né? Quantas gerações você tem que já morreu? Praticamente a minoria tem bisavô aqui na igreja. Quem tem bisavô ainda aí? Vivo? Quem tem bisavô vivo aí? Alguém aqui tem tataravô vivo? Tataravô também?
Tataravô, bisavô. Avô é mais difícil que vó, é mais durona, né? Avô morre mais depressa. Aí ela tem tataravó. Ariel, com quantos anos? Será que quando ela tiver com a minha idade, ela tem a tataravó ainda? Nem o vó deve ter. Deve. Não estou esperando isso tudo, não. Você está doido? Amém, Jesus? Se a avó herdar o que a bisavó foi até 115 anos, né? Então, eu não vou estar lá. Amém, Jesus? Então, ele fala que viu essa segunda coisa chamada ouvir os mortos. Só que eu acho engraçado, pastor Sigma, que ele viu esses mortos antes de morrer. Eles não estavam mortos. Só quem está vivo que diga amém. Ele já viu o seu retrato. Ele viu esses mortos numa visão futuríssima, que todo mundo ainda estava vivo. E aí, e diz a Bíblia que agora ele começa a ver algumas coisas, ele começa a ver o trabalhar de Deus. E falou assim, olha, vi os mortos grandes e pequenos. Cheguei, passei na porta do cemitério um dia desse e fiquei olhando lá para dentro e falei, meu Deus, quantas pessoas que já passou aí para dentro e a gente está aqui do lado de fora e sabe lá que dia. Amém, Jesus? Quem quer ir para lá, diga amém. Mas não vai adiantar querer, né? Se querer fosse... Pergunta quem foi para lá se eles queriam. Não é verdade? Nós estamos aqui de passagem, nós sabemos disso. Aleluia! Então a gente vai ver que o que João viu já aconteceu com a maioria das pessoas. Tem pessoas que não chegaram a ler esse texto e já foi. Aleluia! Então ele fala que viu tudo isso. E tudo isso está acontecendo. E aí, grandes e pequenos que estavam diante dele, diante do trono, e abriram seus livros. E aí começa a abrição de arquivo. Pega o arquivo de um, o arquivo do grande, o arquivo do pequeno, o fichário do irmão, da irmã, e começa a fazer a chamada. Pastor Aldemiro, Pastor Sigma, Diáconos IBFV, equipe de apoio IBFV. Aleluia! Vai ser mais ou menos assim. Fonte da vida, Assembleia, El Shaddai, Deus é amor. Ele vai começar a chamar por um e outro. Abriu-se os livros. Não fala que abriu o livro, abriu-se os livros. E aí diz a Bíblia que fala assim, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Você não escapa nos outros livros. É os dois primeiros. Nos dois primeiros, tem alguém que está disputando. Sabe lá? Tem alguém que diz que é só amar o próximo, fazer caridade, fazer bem para lá e para cá. Mas, eu não vou arriscar os olhos, porque nós temos a Bíblia como referência de fé e prática. Você pode praticar qualquer caridade, qualquer amor, você pode praticar qualquer perdão, mas está dentro da Bíblia. Porque muitas das vezes nós queremos estar na igreja, mas praticando qualquer coisa, menos o que está na Bíblia. O seu cristianismo está na Bíblia. A sua forma de pastorear está na Bíblia.
Talvez seja o motivo de muitos não estar desfrutando do que diz a Bíblia. Por quê, pastor? Porque João 15, parece que o versículo 5 fala assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Eu não entendo como é que um cristão consegue ficar fora da igreja, porque é antibíblico. É antibíblico. É antibíblico. Corre risco de condenação, sim. Eu não consigo entender como um cristão consegue questionar a fidelidade. Não, pastor, se fiel não leva, então não leva? Então vem cá, já que não leva, então, eu quero fazer um teste com você. Quem gosta de beber água, diga amém. Cadê meu mosquitinho? Cadê meu mosquitinho? Você beber. Mas é só mosquitinho, pastor. Quem bebe água com mosquito aí, diga amém. Ó, vou falar que estudou para você beber. Você gosta de beber água com mosquito, é só um mosquitinho, não tem nada a ver. É só um pecadinho, pastor. Você está doido? Amém, Jesus? Dá para entender alguma coisa ou não? É sério! É muito sério! Aqui tem mosquito, não estou brincando. Mas você já entendeu o que Deus quis falar com você. Mas se você estiver fechado, você vai continuar na sua ideologia e achando que é isso errado. Mas não pode fazer. Não pague para ver. Porque a Bíblia fala aqui, e abriu os seus livros, e abriu o outro livro que é o livro da vida. O que você acha que é o livro da vida? O que você acha que é o livro da vida? A mensagem que você está ouvindo está no livro da vida? Porque a mensagem que salva é a mensagem que está escrita no livro da vida. A mensagem de salvação é essa. As outras é da salvação, não é da salvação. A única mensagem para a salvação é a mensagem do livro da vida. Os outros livros é a mensagem da salvação. Eu não sou fiel para ser salvo. Eu sou fiel porque eu sou salvo. Eu quero provar que eu sou salvo. Eu não deixei de beber, de fumar, de pintar e guardar para ser salvo. Eu não faço isso porque eu preciso testemunhar que eu sou salvo. Se você provar que é salvo, vai concluir que o seu comportamento te define como salvo. Quando você está no meio da turma de companheiros, manda aí. Com todo respeito e ousadia, eu conheço a sua vida. Ah, pastor, não, lá, pastor. Esse pessoal caiu na cerveja, eu fui tomar meu refrigerante. É assim que ele faz! Quer dizer, se todo mundo cai na gandaia, você cai também! Se todo mundo começa a dançar, pular, sapatar, você também tudo me conhece! Que Maria vai com as outras é você, ou Maria vai com todos é você. Está todo mundo falando palavrão, pastor. Aí você também fala. Irmãos, é sério. É sério. Abriu-se os livros e abriu outro livro que é o da vida. Eu e você vamos ser aprovados ou reprovado, não é porque eu deixei de fazer caridade, não. Não é porque eu deixei de fazer aquilo, não. O livro da vida vai ser eu e você. Eu e você vão ser julgados por aquilo que está escrito aqui. Mas e os outros, pastor? Os outros
Eu classifico três. Quem me ensinou é bacharel em teologia e é crente até hoje. Está pastoreando até hoje. Não é que é pastor avivalista, não é aquela igreja lotada de outra, não, mas é que continua crente até hoje. Porque aquele avivamento de ontem era avivado e hoje está desviado, eu não interpreto isso como igreja, eu interpreto isso como multidão. Eu não vejo igreja fria dessa forma. Porque tem igreja que é fria, mas está aberta. E esse pentecostal que está fechando. É sério. Se tem algum maior, melhor. Ué. Então diz a Bíblia que foram abertos os livros e os mortos foram julgados segundo estava escrito naqueles livros. E foi aberto outro livro que é o livro da vida. Qual que é os outros dois livros? Pastor, estou dentro para aprender. Quem quer saber, diga amém. A Bíblia fala de tem o livro das obras. É o livro das obras, né? Das coisas boas que você faz. É um registro eterno. Né? E depois fala do livro da terra, que está lá em Jeremias 17, 13. O que está escrito lá no Jeremias 17, 13 sobre o livro da terra? Que eu e você também, eu não espero que seu nome esteja lá. Porque se o seu nome, vamos ver se está ali, depois que tiver outro prego. Jeremias 17, 13. Isso aqui eu aprendi com o pastor Eliseu, que já foi pastor dessa igreja, tá? O Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixaram serão envergonhados. Só deixei de ir na igreja, pastor. Só saí da igreja, continuo crente. Então. Todos aqueles que te deixaram. Não, eu só deixei de orar, deixei de cantar, deixei de pregar, deixei de pastorear, só isso. Então tá. Eu só deixei de dizimar, deixei de congregar, eu só deixei de ir no culto amanhã, só deixei de ir na escola brincar, pastor. Você fica dizendo, não, fica tranquilo, continua do mesmo jeito. A hora que o patrão passar uma regra para você, você fala assim, querido, eu vou onde eu quiser, o que eu quiser, você não puta própria, né? É autônomo, né? É assim que faz. Aí diz alguém só, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixaram serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Que é isso? Fala assim, eu preciso tomar uma posição de levar uma mensagem. Quem você conhece que não está na igreja? Quem você conhece dentro da sua casa que não está bem com Deus? Espreme ela lá, meu irmão. Manda uma mensagem de WhatsApp para ele. Manda uma mensagem para essa pessoa. Toma a posição de pregar o evangelho de verdade. Esse é o livro, é um dos livros. Os irmãos lembram? Vamos ver quando é que comecei a escrever esse livro. Os irmãos lembram um dia, lá em João capítulo 8, do versículo 1 a 11, que chegaram alguém acusando uma mulher, e Jesus começou a escrever aonde? Na terra. Acusador. É escrito, não gostei da mensagem, o fulano fez isso, é que sempre não fez. Acusador, o nome deles é pro chão. Agora eu vou aplicar a mensagem. Se eu não ter escrito o livro da vida,
Então para de acusar, senão você não vai para a terra. Não importa quem você está acusando. Essa tem que pegar fresquinha, viu? Pode tacar, Felipe, pode na gravata, meu filho. Não tem que olhar para cá, senão eu nem prego. Eu solto o microfone agora. Olha para cá, irmão Wesley. Se acusar, você vai gravar, então pode gravar. Essa é a mensagem que tem que ser gravada. Olha, você está olhando para mim agora? Se acusar prostituta desse problema todo, já imaginou acusar crente? Se acusar uma prostituta, dá um balaço lá desse, já imaginou acusar pastor? Acusar irmão? Acusar irmã? Acusar o Beltrano e o Ciclano? A gente tem que ficar calado, irmãos. Não pode falar muita coisa, não. Orar mais, vigiar mais. Ore mais, adore mais. É isso que está escrito na Bíblia. Amém, Jesus? Isso é para mim, rapaz. Isso é para nós. Cuidado, na hora do culto a gente acaba. Aí Jesus inventar. Jesus está aqui, ó. Mais ou menos tipo assim, ó. Fulano de tal, de repente eu fiz, opa, passar para baixo. Ele vem aqui em cima, escreve aqui em cima, aí de repente, para ter mãozinho, para tal coisa, de repente, aí você começa a mudar alguma coisa, começa a dar o fora da igreja, começa a coloniar, porque lá falou que aqueles que me deixaram. Aí, tipo assim, eu estava escrevendo até novembro, agora eu vou passar para a terra, está terminando o ano. É sim, a gente tem que ter cuidado, aonde está escrevendo os nossos nomes, os nossos feitos. Quantas vezes esse ano seu nome foi escrito na terra? Vou apagar isso, vamos. É sério. É sério. É de acordo com o que você faz, é que Deus escreve. Está escrito lá. Né? Então diz a Bíblia que esse é o segundo livro. Se a gente for lá em Malaquias, a gente vai ver o terceiro livro. Deixa eu ver lá no Senhor Malaquias, capítulo 3. Malaquias 3, estava escrito assim, até a minha mesa estava. Aleluia. Glória a Deus. Malaquias, capítulo 3. E os versículos 16 e o 17 fala assim: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele. Os que temem ao Senhor, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um ao seu companheiro. Vai na igreja não, está ruim demais. A mensagem foi doída demais. Você é fofoqueiro, rapaz. O pastor bateu demais. Escreve seu nome na terra não, senhor. É sério. Sabe quem está na igreja? Tem gente que costuma falar até isso. Sabe quem é que cantou lá em cima hoje? Sabe quem é que o pastor está colocando lá em cima hoje? Ué, é problema de quem? Seu ou meu? Para quem está indo para o céu faz diferença. Para quem já escolheu para o céu faz diferença. Você quer ir ou não para o céu? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, amado. Então, ele fala aqui, ó. Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro, não é com o adversário não, viu? Com quem não quer ouvir não é companheiro, é com o companheiro. Quem não é companheiro abandona. Não, mas trabalha junto comigo, pastor, mas não é companheiro, então dá fora, rapaz. Como é que a gente familiariza com quem não
Quando ele for fazer a mulher, eu vou fazer para você uma companheira, não é adversário, não. Companheira. A mulher tem que ser companheira. O marido tem que ser companheiro. Mas aqui Deus falou, mas tem que ser. Aleluia. Diz a Bíblia que quando os discípulos foram pescando, dois barcos encostados e eles lavando as redes. Porque eles sujaram a rede. Por que sujaram a rede? Porque estavam pescando. Mas a água não é limpa? Ué, mas a água é limpa e tem sujeira. Eles estavam lavando as redes, sujando as redes. Eles estavam lavando as redes. Não interessa onde você está. Você tem que estar fazendo alguma coisa, não pode estar desfazendo. Eles não estavam pescando, eles estavam lavando as redes para parar de pescar. Jesus pregou para eles, pediu o barco emprestado, eles emprestaram. Jesus mandou lançar a rede. Quando lançaram a rede, encheram o barco tanto que não estava cabendo peixe no barco. Jesus falou assim: manda chamar os seus companheiros. Você quer abençoar quem? Você quer ajudar quem? É sério. A gente às vezes tem medo de perder muito tempo querendo ajudar quem não é companheiro, rapaz. Como é que define o companheiro, pastor? Olha, convida ele para a igreja. Vê qual que é a reação dele ou dela. Fala de Jesus para ele, para ela, e vê qual que é a reação dele. E vai conversando, vai ajeitando para saber com quem se vai relacionar. Como vai ser seu futuro com ele? Certa vez o nosso patriarca da fé, chamado Abraão, ele vira para o seu sobrinho lá e fala assim: olha, tudo aqui. Está tendo uns probleminhas entre nós, não vai dar para caminhar juntos. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Junto não vai dar para ir. Amém, irmãos? É sério. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas, muitas pessoas que você conseguiu alguma coisa com Deus. Não, mas eu gosto muito da minha mãe, mas já está indo para o céu ou para o inferno, você sabe. Para quem conhece a Bíblia sabe quem está indo. Quem conhece a Bíblia sabe quem está indo para o céu e quem não está. Quem quer combatizar será salvo, quem não quer está condenado. Mas se você não está pegando, até você não sabe onde você está indo também, não. É sério. Então, não tem muita coisa a dizer. O que temos a dizer é que, agora quando chega no finalzinho, fala assim no versículo 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nós temos pessoas nessa noite que eu não sei se você já aceitou Jesus ou não. Se você já tomou essa decisão de aceitar Jesus, decide, porque é a decisão que define a nossa eternidade, não tenho sombra de dúvida disso. É o primeiro passo para quem realmente quer ir para o céu. O primeiro passo é aceitar Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, o resto é atalho. Se ele é a verdade, o resto é mentira. E se ele é a vida, o resto é morte. Aqui falou assim, que aquele não foi achado escrito. O que é o livro da vida, pastor? Olha, o livro da vida atribui-se à Bíblia, mas é um registro eterno daqueles que aceitaram Jesus. Então, nessa noite, você que talvez não tomou essa decisão, pensa sério. Mas você que já aceitou e está fora dos caminhos do Senhor, volta correndo. Porque não adianta você ter aceitado Jesus, mas a sua situação não te permite entrar no céu. Jesus quer te salvar, essa é a verdade.
Aí depois que eu estava estudando essa palavra, eu comecei a escrever uns outros negócios. Meu Deus, mas isso aqui é muito forte. A salvação é muito simples. E as pessoas não entendem que o céu é pela graça, mas não é de graça. Tem muita coisa que você fala de fazer, você perde o céu. Se você não aceitou Jesus para servir o Senhor, você perde. E só vai perder a salvação quem tem certeza dela, quem é salvo. Amém. Eu sei que se eu perguntar quem tem certeza de salvação, muitos vão levantar por impulso e muitos não vão levantar talvez de medo. Não, mano, eu não estou aqui para apontar ninguém. Eu não quero que meu nome saia do livro da vida, eu quero que ele permaneça lá. Eu não quero ver Jesus escrevendo meu nome na terra mais. Eu quero meu nome no memorial escrito, rapaz. Eu quero meu nome no livro da vida. Não adianta você ser bonzinho com todo mundo, mas isso não vai te garantir salvação. O que garante salvação é o livro da vida. É sério. É muito sério, né? Aleluia. O céu tem jeito, pastor, sempre teve. Até o juízo final, até o arrebatamento da igreja, o céu tem jeito. Você consegue ir para o céu, pode ter certeza que consegue. Qualquer um que está aqui. Não, pastor, mas eu aceitei Jesus e não estou indo para o céu. Porque eu lembro uma vez que o irmão Joaquim falou assim, lá na cadeia, a gente estava pregando, ele falou assim, olha, quem está indo para o céu sabe que está indo para o céu. E quem não está também sabe que não está. Quem está indo sabe que está indo e sente que está indo. E quem não está indo também sabe que não vai. Porque não existe você, eu vou para o casamento, porque não, mas é um mistério forte. Depois que você aceita Jesus, não. Depois que você aceita Jesus, a responsabilidade da salvação passa a ser sua. Não é da sua mãe mais não, rapaz. Não é do seu pai mais não. Depois que você aceita Jesus, a sua salvação não é responsabilidade do pastor mais não. É você que tem que tomar tipo de homem. Ué, que história é essa? Depois que você aceita Jesus, a responsabilidade vai ser sua. Enquanto você está fazendo aula de legislação, o acidente é por conta da autoescola. Não é verdade, Luiz? Você não sabe, mas é verdade. Mas depois que você milita, a responsabilidade passa a ser sua. Você nunca vai me falar assim, olha, não, eu estava fazendo uma autoescola, bati o carro da autoescola e tive que pagar ele. Você não tem que pagar. Não. Quem é responsável é o instrutor que está do seu lado. Agora, depois que você pega a sua carteira, aí é você que acha com prejuízo. Amém? Quem está entendendo isso, diga amém. Então, se tem que estou logo do tempo todo dia para orar pela sua vida.